Hoje eu decidi trazer aqui para o canal a história do juiz federal mais novo do país. Eu vou compartilhar com vocês as dicas que ele dá para quem ainda não foi aprovado e está estudando para os concursos. Vou mostrar como ele estudava e se preparava para essas provas. E aí galera, o meu nome é Matheus. Esses dias o YouTube me sugeriu um vídeo que me deixou muito curioso. E quando eu assisti, vi que era a entrevista com o juiz Pedro Felipe de Oliveira Santos. Ele é lá do Piauí e em 2013 se tornou o juiz federal mais novo do país. E como se não bastasse, ele ainda passou em primeiro lugar naquele concurso. Eu fiquei surpreso e decidi pesquisar mais sobre ele. Eu vi também que além dessa aprovação na magistratura federal, ele conseguiu ser aprovado em outras carreiras jurídicas, como para procurador e defensor público do estado do Alagoas. Também passou em primeiro lugar para defensor público do Piauí. Outra aprovação que ele teve foi de primeiro colocado para defensor público da União. O cara realmente é um ponto fora da curva. Eu percebi que sempre que ele ia dar entrevistas e era perguntado sobre qual seria o segredo de tantas aprovações em tantos concursos de alto nível, ele sempre começava falando da questão de você saber definir um objetivo. O Pedro conta que ainda na faculdade de Direito ele já decidiu que iria estudar para os concursos e daí o que ele fez foi um planejamento de rotina de estudos para conseguir as aprovações que ele queria. Ele frisa várias vezes a questão da importância de saber se planejar, se organizar nos estudos. Ele também conta que ainda quando estava na faculdade, o MPU havia lançado um concurso e como na cabeça dele o pensamento é que ainda não estava preparado, ele nem iria fazer a prova para técnico do MPU. Foi aí que os amigos dele da faculdade o inscreveram e deram só o boleto para ele pagar. Ele acabou ficando fora das vagas naquele concurso, mas como chamaram muita gente, ele acabou sendo nomeado. Além desse concurso, ele também foi aprovado no cargo de técnico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1. Eu gostei de ver o que ele tinha para dizer porque ele sempre demonstra ser bem humilde. Fala que apesar de ter tantas aprovações, ele passou por várias reprovações. Ele deixa bem claro que você deve tentar, que a gente deve arriscar fazer a prova mesmo sem se sentir preparado. Ele mesmo fala que nunca se sentiu 100% preparado para uma prova. Até nas que ele passou em primeiro lugar, ele achava que não estava preparado. Aqui a gente já pega mais uma lição que é a de não ter medo de encarar as provas, não ter medo de fazer os concursos. É claro que a gente precisa estudar, se dedicar, mas mesmo que a pessoa ache que não está preparada, nós temos que ir lá e fazer as provas. Outra coisa que o Pedro fala é que não é nenhum nerd, que ele não é superdotado, mas que foi sim através das decepções que ele teve, das reprovações, que ele foi ajustando os estudos e melhorando seu desempenho nas provas. O Pedro também conta que usava as reprovações como diagnóstico do que precisava melhorar. Aí com o tempo ele foi ficando cada vez mais bem colocado, foi subindo nas posições, até que começou a ser o primeiro colocado nos concursos. Em relação à carga horária de estudos, ele fala que estudava em média cerca de 7 horas por dia e que nas vésperas das provas ele dava jeito de pegar férias do tribunal onde trabalhava para poder se dedicar mais ainda à sua preparação. Ele conta que é muito importante o estudo da teoria, mas que você só vai realmente fixar o que é importante praticando através de muitas questões. Ele disse que todos os dias respondia muitos exercícios das provas anteriores. Galera, essa questão de responder muito exercício, se você ainda não pratica, precisa começar logo a responder as questões. Se você pegar as entrevistas dos aprovados em concursos, vai ver que um ponto em comum entre todos eles é a resolução de milhares de questões até o dia da prova. Uma coisa que eu achei legal no discurso dele é que ele lembra que cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem uma rotina, enfim, cada um tem uma realidade diferente e que você não tem que ficar se culpando se ainda não foi aprovado. O que você precisa fazer, na verdade, é parar, olhar o seu planejamento e ver o que pode ser melhorado. Ele reconhece que essa jornada até ser aprovado não é fácil, não é prazerosa, mas que depois da aprovação todo o esforço vai ter valido a pena. Para vocês verem, uma vez ele foi aprovado para juiz na primeira etapa do concurso, mas quando chegou na fase de fazer uma sentença, que é uma questão discursiva, de 10 pontos ele só tirou 4 e foi reprovado. O que o Pedro fez, conta que ele fez
fez foi o seguinte: disse que se deu 2 dias para lamentar pela reprovação, pelo que tinha acontecido, e que a partir daí ele iria voltar a estudar ainda mais para os próximos concursos. E para vocês verem como são as coisas, logo em seguida que ele voltou aos estudos, veio o concurso do TRF1 e foi aí que ele foi aprovado para juiz federal em primeiro lugar, e ele foi empossado quando tinha apenas 25 anos de idade. Agora eu vou ler para vocês a parte de uma entrevista que ele deu e eu achei muito boa. Olha só o que ele disse: recorra ao velho ditado do senso comum. Não há vitória sem luta. Os métodos dos aprovados é a dedicação, a disciplina, a renúncia, a perseverança e o treino exaustivo. É preciso abandonar a zona de conforto, ousar e assumir riscos. Por outro lado, deixo uma advertência: há vida fora dos estudos. Para suportar bem os anos contínuos de preparação para as provas, é fundamental manter uma boa higiene mental, preservar programas de lazer light, leituras paralelas, extrajurídicas, atividades físicas regulares, viagens curtas entre um edital e outro, mas sem perder o foco nos livros. É temerária a situação do concurseiro que se aliena em relação ao que acontece fora da sua baia de estudos. Ele continua falando assim: em termos de concursos, o nosso pior inimigo somos nós mesmos e os nossos medos bobos. Desde cedo devemos internalizar: não há sonhos, e sim metas. Para o espírito crítico, livre e empreendedor, não há distância inalcançável, desafios intransponíveis ou metas insuperáveis. Das inquietações, façamos surgir os sonhos, dos sonhos, os planos, dos planos, as concretizações. Qualquer aprovação, ainda que pareça distante, é perfeitamente alcançável. Afinal, se vários estudantes conseguiram, por que também não podemos lograr êxito? Trata-se de uma questão de tempo, e este é o nosso tempo. Enfim, galera, nesse vídeo aqui eu queria trazer a história desse cara para que sirva de incentivo para todo mundo. Eu queria que vocês comentassem aí se já conheciam a história do Pedro e o que acharam disso tudo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Minha proposta nesse canal é sempre trazer alguma coisa que ajude você nos estudos. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Preciso da ajuda de vocês para continuar produzindo esse tipo de vídeo.